Bom dia, meus amados irmãos. Eu quero saudar a vocês com a doce e com a mais preciosa paz, que é a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesta manhã e podermos juntos meditar na palavra de Deus. Oportunamente eu falo alguma coisa acerca do Instituto Bíblico do Norte, dos cursos que o IBN oferece e de forma muito especial de um novo curso que nós estamos oferecendo a partir do próximo ano no Instituto e que, me permitam, tem muito a ver com o que nós vamos meditar na palavra de Deus na manhã de hoje. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Eu tenho uma predileção muito grande por alguns livros das Escrituras, amando toda a palavra de Deus, é óbvio, mas a carta aos Romanos, porque nos dá a ideia exata de quem é o nosso Deus, de quem somos nós e de como Ele constitui a sua igreja em inteira ligação com o Senhor. E o livro dos Atos dos Apóstolos, por ser o livro histórico do Novo Testamento, que nos relata como esta igreja do Senhor Jesus surgiu, recebeu o Espírito, cresceu e perseverou fielmente em servir ao Senhor. E então eu quero meditar convosco no capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, que eu passo a ler a partir do versículo 1 e vou ler até o versículo 22. É um texto razoavelmente grande, mas de fácil compreensão. E não faz muito tempo que o pastor Augusto está expondo aqui o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Já pensou? Eu me atrever a trazer reflexões aqui no livro de Atos, sendo um capítulo que o pastor já expôs, sem dúvida alguma. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus.
pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Até o versículo 22 deste texto. É uma frase assim que já foi muito repetida por pregadores. Ela diz assim: antigamente os homens sofriam por causa do Evangelho. Hoje o Evangelho sofre por causa dos homens, por causa de cristãos nominais, que dizem cristãos, às vezes são membros de nossas igrejas, mas não assumem o caráter de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Falseiam o Evangelho inúmeras vezes e em tantas outras chegam a negar o Evangelho quando se veem diante de situações de atrito, de discordância, de conflito, e muitas vezes por pressões nada mais do que humanas, racionais, às vezes meramente intelectuais. Do que eu quero especificamente me referir na atualidade, muitos cristãos, quando se veem diante de acadêmicos, de professores universitários tidos como grandes pensadores, avessos à fé cristã, pressionam cristãos, estes muitas vezes arregam, como se usa a expressão no popular, muitas vezes negam ou no mínimo sonegam a sua fé, a sua convicção no Evangelho. Não foi o que aconteceu com os apóstolos. No texto que nós acabamos de ler, e eu não sei se vocês sabiam, mas o capítulo 4 vem logo depois do capítulo 3. O capítulo 3 nos conta aquela preciosa história em que, nos primórdios da igreja apostólica, 2 dos apóstolos do Senhor Jesus, dirigindo-se ao templo em Jerusalém, depararam-se com um homem coxo de nascença, um homem de 40 anos de idade, e era aleijado desde o nascimento, e que ficava posto à porta formosa do templo, sempre esmolando. E é muito característico que não só na atualidade, mas desde tempos muito remotos, as pessoas que mendigam sempre procuram 2 tipos de lugares. Primeiro, aqueles que têm um grande fluxo de pessoas. E muitas vezes, além de um grande fluxo, procuram as pessoas religiosas, porque pressupõem que estas têm o coração mais amolecido. E por isso, à porta do templo em Jerusalém, aquele homem era levado e ficava esmolado. Nós conhecemos bem esta história. Ele olha para Pedro e João, que ia para a hora da oração, por volta das 3 da tarde, no templo em Jerusalém, pede lá uma esmolinha. Se fosse brasileiro, certamente o que Pedro teria ouvido é: uma esmolinha, pelo amor de Deus, não é? Frase bem característica nossa. E Pedro, então, fitando aquele homem, olhando em seus olhos, diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem levantou, andou, e não só andou, mas seguiu os apóstolos, que entraram ao templo, e aquilo provocou um afluir de muita gente. Uma multidão agora estava, alguns minimamente curiosos para entender o que estava acontecendo, e outros sinceramente maravilhados, porque certamente já tinham visto semana após semana, quem sabe dia após dia, aquele homem que não era um embusteiro, não era um falso aleijado, mas era alguém conhecido da comunidade de Jerusalém, que ficava esmolando ali. Mas agora, de maneira surpreendente, aquele homem estava saltitando, seguindo os apóstolos, glorificando a Deus. E Pedro não perde tempo, prega convictamente a mensagem de Jesus Cristo,
tal como fez na primeira ocasião no capítulo 2, em Pentecostes, quando o Espírito desce sobre os apóstolos e aflui aquela multidão, muito possivelmente na praça em Jerusalém, de frente ao cenáculo, ao que tudo indica, um primeiro andar de uma casa. Pedro aproveita a ocasião que tinha público cativo e prega a mesma mensagem, o mesmo evangelho do Senhor Jesus. A mesma mensagem que Pedro pega no capítulo 2 em Pentecostes, ele repete, mesmo que não exatamente com as mesmas palavras, não estava gravado, nem ele estava lendo, mas ele repete o cerne da mesma mensagem do capítulo 2 de Pentecostes. No templo, após a cura do aleijado, as autoridades ficam sabendo, autoridades dos judeus, e correm para o templo, e lançam mão dos apóstolos. Os 4 primeiros versículos deste capítulo 4 nos mostram exatamente isso. Começa dizendo, falavam eles ainda. Pedro ainda estava falando quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Todos os sacerdotes em Jerusalém eram saduceus, tá? As 2 maiores seitas dos judeus eram saduceus e fariseus. Havia uma distinção clara de defesa, de postulado, de fé entre eles, né? Muito especialmente com relação ao sobrenatural. Os saduceus não criam na ressurreição, não criam em anjos ou coisa semelhante, enquanto que os fariseus criam, mas eles, quando interessava, estavam sempre juntos e compunham o Supremo Tribunal dos Judeus, o Sinédrio, composto de 71 homens. E aqui Lucas, com muita precisão, dá esse relato. Juntaram-se ali os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, e recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram a palavra, subindo o número de homens a quase 5.000, visto que o número anterior em Pentecostes era de cerca de 3.000 convertidos a Cristo Jesus. Aí o versículo 5 agora vai nos mostrar que Pedro e João são levados perante o Sinédrio, perante estas autoridades dos judeus, numa ocasião que poderia causar muito temor. A pressão era grande. Há que se lembrar que foi exatamente o Sinédrio quem condenou o Senhor Jesus. Certo, a última palavra lá foi de Pilatos, mas por muita pressão do Sinédrio. Repito, composto de saduceus, de fariseus, a casa sacerdotal, inclusive os anciãos daquelas famílias de sacerdotes compunham o Sinédrio e alguns anciãos respeitáveis de Jerusalém. Ao todo 70 homens, foram eles que colocaram toda a pressão para crucificarem a Jesus. Agora o mesmo parece estar acontecendo com Pedro, mas este não se intimida, apesar de, sem dúvida alguma, estar ainda muito fresco em sua memória o que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas Pedro não se dá por intimidado e, apesar de todo o ataque, ele manifesta fidelidade ao Senhor. Fidelidade àquilo que cria. Pedro, em momento algum, titubeia, manifesta alguma dúvida ou insegurança, diante da pressão e até da proibição, porque lhe ordenaram, não falem mais, a quem quer que seja, acerca deste Jesus e da ressurreição. E na narração de Lucas, que é muito precisa, permitam-me uma digressão, ainda ontem eu assistia na internet um pequeno vídeo, foi até aleatório, eu não estava pesquisando acerca disso, mas um pequeno vídeo que menciona, e me perdoem por não ter anotado, e esqueci o nome do arqueólogo de um certo renome, ateu, que fez pesquisas arqueológicas no Oriente Médio, na Palestina, com o objetivo de desmascarar alguns dados históricos citados nas Escrituras, na Bíblia. Ele dizia,
Eu vou fazer pesquisas para provar que a Bíblia mente, que aquilo ali é um conjunto de coisas que foram colocados aleatoriamente, mas sem muita exatidão, sem precisão. E ele fez pesquisas, especialmente olhando para o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele queria mostrar que Lucas inventou a maioria destas histórias. E sabe qual foi a sua conclusão, depois de ter encontrado muitos registros arqueológicos na Palestina? Que Lucas não comete um deslize, que Lucas não cita um dado equivocado. Lucas menciona mais de 50 nomes próprios de pessoas, de cidades e até de países. Ele menciona cerca de 13 países daquela região, 57 cidades e mais de 50 personagens são mencionados por nome, com exatidão por Lucas, e nenhum erro foi conseguido, a ponto de aquele arqueólogo, um pouco mais à frente, ter se rendido à fé cristã e se prostrado aos pés do Senhor Jesus. Então Lucas é um historiador extraordinário. Ele de fato acuradamente pesquisou e mencionou no livro dos Atos dos Apóstolos registros verdadeiramente históricos, incontroversos. Entre eles, Lucas menciona a pressão que os apóstolos do Senhor sofreram, mas eles manifestam fidelidade somente a Deus. Se vocês observarem, duas características dá para nós encontrarmos aqui neste texto acerca desta pressão que os inimigos da fé colocaram em Pedro e seus companheiros. Em primeiro lugar, no versículo 13, nós encontramos o desprezo. Lucas registra, o registro é de Lucas, mas ele menciona que como o sentimento do sinédrio, e diz assim, que ao verem a intrepidez de Pedro e João, e sabendo o histórico deles, quem sabe, né, o currículo deles, sabendo que eram homens iletrados e incultos, é a expressão que aparece aí. E estas duas expressões significam gente comum, que não teve uma formação específica, que não tinha uma formação acadêmica, que não estudou na academia dos judeus, como por exemplo o apóstolo Paulo era doutor da lei. Diferentemente, Pedro e João, qual era a origem deles? Eles eram galileus pescadores. Não eram analfabetos, porque o judeu comum, homem pelo menos, não era analfabeto, visto que desde a infância eles já aprendiam a ler e a escrever na lei, aprendiam com as escrituras. Eles tinham aula no AEI, vocês conhecem o AEI, né? Uma missão que visa alfabetizar pelas escrituras sagradas. Pois é, mais ou menos isso acontecia entre os judeus, mas alguns, e a grande maioria dos judeus, paravam ali, eram homens de formação minúscula, e eles então, em primeiro lugar, no seu ataque, agem com desprezo. Não é diferente dos nossos tempos, não. Antes de vir para Garanhuns, para o IBN, portanto faz mais de 13 anos, eu pastoreava no interior da Bahia, e uma jovem que estava começando a frequentar a nossa igreja e já falava, jovem senhora, era casada, mãe, tal, mas ela estava fazendo um mestrado na Universidade do Estado da Bahia, UNEB. E ela veio ao meu gabinete conversar comigo e disse, pastor, a minha orientadora, doutora fulana, tinha sido minha professora na mesma universidade, e ela diz assim, a minha orientadora me fazendo uma pressão tão grande. Era língua portuguesa, portanto não tinha nada a ver com a Bíblia, mas a orientadora, ao descobrir que ela era evangélica e estava frequentando uma igreja, disse assim, mas fulana, muito me admira você, uma pessoa tão inteligente, frequentando igreja de crente, uma pessoa tão inteligente, fazendo mestrado, frequentando igreja de crente. O que é isso? Desprezo. Nós sofremos isso, ainda hoje, e talvez ainda mais. Você é evangélico, pastor Joselito,
Você acredita naquelas coisas que a Bíblia diz? Sobre homem e mulher? Então você não aceita a ideologia de gênero? Ou coisas desse tipo? A pressão é grande, não é? Primeiro com o desprezo. Mas o desprezo não bastando, porque embora desprezados, Pedro e João falavam com grande ousadia, eles partem para a segunda parte, ameaças. Olha o versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Ameacemo-los. Ameacemo-los, para que não falem mais a quem quer que seja. E salte para o versículo 20. A resposta de Pedro é: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso depois de ter dito no 19, julguem vocês mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos mais aos homens do que a Deus, porque nós obedeceremos a Deus e não aos homens. E os apóstolos, sem dúvida alguma, nesta pressão, nesta acusação, neste desprezo, nesta ameaça de prisão e quem sabe de morte, eu não comentei, mas o Sinédrio era a antiga Suprema Corte dos judeus, mas com a dominação romana, eles ficaram num papel secundário. Tinham ainda muita influência e muito poder, mas não podiam condenar ninguém à morte. Eles não podiam infligir a pena capital. Lembram no caso de Jesus? Eles insuflaram os judeus, prenderam Jesus, apresentaram a Herodes e a Pôncio Pilatos, mas eles mesmos não podiam executar Jesus, eles precisavam do aval romano. Só havia uma exceção em que o Sinédrio poderia condenar alguém à morte, diretamente, sem precisar consultar os romanos. Era no caso de um gentil entrar no átrio interior do templo em Jerusalém. Aí eles tinham a permissão de Roma, que eles podiam infligir a pena capital, mandar matar alguém por apedrejamento, caso fizesse isso. Fora esta exceção, eles não podiam condenar, mas poderiam, com sua grande influência, levar aos romanos para que isto fosse feito. Era este tipo de pressão que eles estavam fazendo aos discípulos, mas os discípulos, sem dúvida alguma, tinham a sua defesa. E qual era? Em primeiro lugar, olha o versículo 16. Dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. A primeira defesa dos apóstolos é que eles não eram embusteiros. O sinal que realizaram na cura daquele paralítico era tão verdadeiro que os próprios inimigos diziam: nós não podemos negar. É tão notório em Jerusalém. Você sabe, naquela época as comunicações eram muito rápidas. Assim que o paralítico saltitava no templo, já tinha gente colocando no WhatsApp, e gente fotografou e colocou no Instagram, foi instantâneo, espalhou-se em Jerusalém. É óbvio que não haviam redes sociais, senão o boca a boca. Mas era tão eficiente quanto. E rapidamente se espalha a notícia. Se fosse falsa a cura, os apóstolos seriam desmascarados em poucos minutos. Mas os próprios inimigos, conforme o versículo 16, dizem: um sinal notório foi realizado e nós não podemos negar. Não tem como negar. A nossa fé não deve ser autenticada, confirmada entre os incrédulos por muita lábia de nossa parte. É certo, precisamos falar, precisamos pregar o Evangelho, mas não adianta discutir, porque nossos argumentos não vão convencê-los racionalmente. É preciso um testemunho inconfundível, um sinal notório. Eu não estou falando de cura ou milagre necessariamente, mas uma vida transformada é um argumento que ninguém pode negar. Há muito tempo eu aprendi com um evangelista. Eu não tenho o chamado de evangelista, mas sempre evangelizei, como todo cristão deve fazê-lo, com dom ou sem dom. Nós temos a tarefa de pregar o evangelho, mas eu aprendi com alguém que tinha o dom de evangelista assim: não tente convencer o incrédulo que inicia uma discussão contigo.
Apenas testemunhe para ele. Contra os testemunhos não há argumento. Contra ideias tem argumento. Você diz assim, olha, mas não faz sentido que o homem evoluiu do macaco, a evolução das espécies, por isso, por aquilo. Aí o camarada diz, não é assim não. Porque tem dito que é pesquisado não só por Darwin, mas cientistas contemporâneos também concordam, e aí vem uma guerra de argumento que não vai levar a nada. Você tenta convencê-lo, ele tenta te convencer do contrário, e fica 0-0, tipo o jogo do Náutico. E olha que eu não mencionei nem do Sport nem do Santa. Do Santa é sempre 0-2, né? Brincadeirinha só para vocês acordarem, tá? Mas voltando aqui para o texto, eles tinham em sua defesa um fato incontroverso, que não havia como negar. Em segundo lugar, eles tinham o argumento da fidelidade a Deus. Julguem vocês mesmos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você é convicto disso? Você de fato entende que não importando a circunstância ou a pressão, antes importa obedecer a Deus do que aos homens? Este era o outro argumento dos apóstolos. Não temer os homens. William Barclay, comentando este texto, ele faz uma citação que eu achei maravilhosa sobre John Knox, o pai do presbiterianismo. Ele menciona que alguém já disse acerca de John Knox a seguinte frase: Knox temia tanto a Deus que não temia homem algum. John Knox temia tanto a Deus que não temia homem algum. Eu acredito que seja o mesmo caso de Pedro. Nas pressões, importa obedecer a Deus do que aos homens. E um terceiro argumento, em defesa dos apóstolos, era o argumento de uma experiência pessoal com Jesus. O versículo 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quem reconheceu? Os inimigos, o sinédrio, as autoridades dos judeus que queriam calar a boca dos apóstolos, mas foram obrigados, compungidos a reconhecer que aqueles homens não eram homens comuns, que eles tinham um quê a mais, e o quê a mais não era a sua formação acadêmica, não era a sua inteligência, não era a sua força de argumento, mas era uma vida transformada por Jesus. Eles haviam estado com Jesus. Estar com Jesus faz toda a diferença. Talvez o crescimento evangélico, eu ainda não consegui pegar esta semana, salvo engano, na última quarta-feira, o IBGE começou a fazer as primeiras divulgações, não é? Do resultado do censo, que quase não acaba mais, começou em 2020 e veio acabar agora em 2023, ou começou atrasado, né? 2021, até por conta da pandemia também. Começou a divulgar. Eu ainda não tive acesso sobre questões ligadas ao nosso grupo evangélico. Quantos somos? Alcançamos o crescimento que realmente muito nós falamos, porque nós vamos chegar a 50% da população brasileira, e a gente às vezes se ufana muito disso, bate muito no peito que nós não somos mais um grupo minúsculo, tem que respeitar a gente, porque agora, daqui a pouco nós nos tornaremos maioria da população brasileira. E o que mudou em nossa nação? Com o crescimento evangélico. Com o crescimento nominal de gente que usa o nome de Cristo, muitas vezes para difamar mais do que para testemunhar de Cristo Jesus, lamentavelmente. Se este número de 30 e poucos % da população, também se esperava 210 milhões, somos cerca de 203 milhões de habitantes no Brasil. Se somos 30%, então nós vamos ser aí cerca de 60 milhões, é isso? 60 e poucos milhões de evangélicos. Provavelmente, a imensa maioria destes pouco mais de 60 milhões são nominais, que não estiveram com Jesus,
não passaram por uma experiência de transformação de vida, de conversão. Hoje nós recebemos mais membros em nossas igrejas por adesão do que por conversão. O que é isso? A pessoa é convidada e vem na primeira igreja presbiteriana do Recife, que sem dúvida alguma é uma igreja maravilhosa, e eu não estou paparicando a igreja, porque é uma igreja com visão missionária, é uma igreja centrada no Evangelho, é uma igreja que estuda, prega e vive a palavra de Deus, certo? Você convida alguém, essa pessoa vem, gosta do estilo calmo, tranquilo, sem gritaria, sem oba-oba, mas firme no ensino da palavra de Deus, vem no domingo seguinte e vem no terceiro, e começa a ficar, e alguém lhe informa assim: nós temos uma classe que prepara novos membros, aqui tem também, não é? Uma classe de novos membros, e a pessoa participa da classe de novos membros, aprende o básico do Evangelho, inclusive aprende quais são as respostas que dá o conselho no dia em que ele, não vai ser um exame de massacrar ninguém, mas apenas de confirmação da fé. Meu irmão, você crê em Jesus? A pessoa diz: claro que eu creio, se eu estou vindo nessa igreja aqui, eu creio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que há? Eu creio. Você crê que em Jesus Cristo, aquele que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Eu creio. Essa reza aí eu sabia até do tempo que eu era católico, que o pessoal chama o credo apostólico de reza, né? Então, e você crê no Espírito Santo? Creio. E crê na igreja? Creio. E você promete se submeter? Prometo no subconsciente assim: até quando me for conveniente. No dia que pisar no meu calo, eu saio da igreja, eu troco de igreja. Tem sido muito assim contemporaneamente. Não estou dizendo que é aqui que acontece isso, eu estou dizendo que é em todo lugar. As pessoas aderindo mais que convertendo. Naquela época havia uma perseguição tal que as pessoas, quando vinham ao Evangelho, quando vinham a Cristo, vinham com convicção que as tornava firmes, perseverantes, capazes de resistir às perseguições, às provações e até à morte. Então eu quero, na parte final da nossa reflexão, pensar com vocês assim, tirar 3 lições. Ah, pastor, isso foi só a introdução? Não, isso foi o corpo da mensagem, mas eu quero tirar 3 lições que eu creio sejam muito interessantes. A igreja do Senhor tem que seguir avante, fiel até o retorno de Cristo Jesus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, a palavra do Senhor, a sua igreja lá em Apocalipse, não é? Nas cartas à igreja. E a igreja do Senhor prospera, mesmo em um tempo adverso, em primeiro lugar, por causa da sua convicção inabalável no Senhor Jesus. Olha o versículo 11. Quando Pedro e João são levados perante o Sinédrio e os anciãos questionam: com que poder? Autoridade de quem? Quem foi que deu permissão a vocês para pregarem estas coisas? Pedro responde: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há outro nome, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja primitiva só prosperou a partir de quando ela firmou a sua convicção no Senhor. Faço lembrar aos irmãos o que o próprio Lucas registra no último capítulo do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Você vai encontrar do versículo 13 até o versículo 35, 2 dos discípulos de Jesus indo de volta de Jerusalém para a sua pequena cidade de Emaús. Jesus, ressurreto, aparece a eles no caminho, pergunta o que eles estão conversando e eles dão aquela resposta típica: o senhor não tem Instagram não, é? O senhor não viu ou nem ouviu as notícias do que está acontecendo em Jerusalém? Não ouviu falar do nosso mestre Jesus, em quem nós estávamos colocando as nossas esperanças, e que ele foi preso e foi crucificado? Mas as mulheres foram ao túmulo e estão dizendo que ele ressuscitou.
mas eles mesmos não tinham convicção. Estavam voltando para a velha vida. Quando Jesus traz à memória deles as Escrituras, você pode dar uma olhadinha lá, na parte a partir do versículo 30 de Lucas 24, como Jesus lhes esclareceu as Escrituras, e é como que caíram escamas dos seus olhos, e quando Jesus se deu a conhecer a eles e depois desapareceu, notem a diferença entre o antes e o depois. Voltando para Emaús, cabisbaixos, desanimados, desistentes. Após a convicção que o Senhor Jesus realmente estava vivo, ressuscitou, era verdade tudo aquilo que ele havia ensinado, que eles presenciaram, eles retornam para Jerusalém para confirmar aos demais apóstolos: Jesus ressuscitou, e a igreja agora prega com ousadia, com intrepidez o evangelho. Sem convicção não há intrepidez, não há ousadia, não há coragem. Sem convicção, quando você entrar na universidade, eu sei que a maioria de vocês já está ou já esteve, sem convicção você abre mão da fé. Sem convicção, no mínimo, você se torna agente secreto dentro da universidade. O que é agente secreto? Não abre a boca e não diz a ninguém a sua identidade. Não se identifica como cristão, para não zombarem de você, para nenhum professor carrasco tripudiar de você. Quando eu fiz um curso de letras na universidade, um professor, ele era muito mal-humorado, insatisfeito com a própria vida, creio eu, e ele dizia muito assim em sala de aula: tem alguns tipos de pessoas que eu não quero saber, de convivência. Psicólogo, olha, padre e pastor. Ele sabia que eu era pastor. Padre e pastor, porque eles manipulam a mente da gente. Eu disse assim: professor, tem alguns tipos de pessoas que eu convivo, mas é mais difícil. Um deles é professor. Aí ele: por que, Milton? Eu disse: professor, eu só usei um contra-argumento. Nós não podemos generalizar, não é? Eu disse algumas coisas mais acerca de professor. Então eu disse: eu não posso dizer isso de todos os professores, não é verdade? É injusto generalizar e colocar todo mundo mas às vezes isso acontece e a gente fica como agente secreto, boca calada, ou então abre mão. Recentemente, Dário, na nossa reunião do conselho, um dos nossos pastores lá do Conselho Deliberativo do IBN mencionou, eu esqueci de pedir a fonte, mas mencionou uma estatística que diz que atualmente, de cada 10 jovens filhos de crentes que ingressam na universidade, 6 não retornam para a igreja. E dos 6, 2 negam a existência de Deus. Filhos de crentes. A culpa é da universidade? Não. É que nós não temos convicções enraizadas, firmadas como os apóstolos. Portanto, a igreja prosperou pela sua convicção inabalável no Senhor Jesus. Estas palavras de Pedro nos versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra fundamental, que foi rejeitada pelos construtores, mas Deus a fez pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome. Você crê assim? Você tem convicção assim, que sem Jesus e portanto sem o Evangelho não há salvação? Ou você é cristão, pensa que é convicto, mas ainda acha que Deus dá um jeitinho para tudo? Que alguém sem Cristo pode ser salvo, se for uma pessoa boa, se praticar boas obras, se for caridosa, não roubar, não matar, não mentir, não jogar, não dançar, os pecados capitais evangélicos, né? Esses aí. Então, você crê numa segunda possibilidade de salvação? Por piedade, sim, a salvação é por piedade e misericórdia. Deus nos deu um único caminho, eu sou o caminho. Jesus não disse eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém ele não quis colocar, mas pastor Milton pode. Não, você pode. Pastor Joselito
De jeito nenhum. Vai não. De barba? Convicção que sem Jesus não há salvação. Não apenas isso. Convicção que Jesus é o Senhor. Você tem, permanecerá. Segunda lição. Por sua mensagem irrevogável, a igreja prosperou. Você observa os versículos 10 até o 12, eu já falei o 11 e 12, mas quando perguntaram a Pedro com que autoridade e tal, ele diz assim: tomai conhecimento vós todos, versículo 10, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. A mensagem de Pedro aqui é sempre apontando para Jesus, nada apontando para si mesmo. Eu fico tentado a citar uns exemplos assim, meu tempo está esgotando, mas quando fiz seminário aqui em Recife, década de 60, eu fui ainda contemporâneo do pastor Cláudio, dos primeiros alunos de pastor Augusto dos Nicodemos, quando ele retornou do mestrado na África. Eu trabalhava com congregações da Igreja Presbiteriana das Graças, naquele período de seminário, e no meu segundo ano, 1986, pastor Heber César, era então pastor daquela igreja, disse: Milton, você vai deixar a congregação lá do Alto do Sol Nascente e vai fazer um trabalho ali na Bomba do Emetério, mais especificamente no Córrego do Tiro. Nunca tinha nem ouvido falar do Córrego do Tiro, aí eu fui. Lá era um trabalho novo. No domingo à tarde fazíamos uma espécie de escola dominical mais evangelística na casa de uma irmã, chamada Cândida, e na quinta-feira à noite, no Alto de Santa Terezinha, vizinho, na casa de uma outra irmãzinha, egressa de uma igreja, naquela época, pentecostal. Hoje enquadra-se mais no estilo neopentecostal. E fazíamos toda quinta-feira, eu tomava um ônibus, descia num ponto ali e ia para a casa da irmã. Numa quinta-feira, quando eu cheguei, a irmã estava me esperando no ponto, que não era comum. Ela dizia assim: ô irmão, naquela época não tinha celular não, década de 80. Ela disse: eu não tive como falar com o irmão, e aí eu fiquei preocupado, então eu vim receber o irmão aqui no ponto. É porque, ô irmão, eu estou até assim constrangida de lhe dizer, mas é que eu recebi umas visitas hoje, o culto seria na casa dela, né? Então ela diz assim: eu recebi umas visitas, tem 3 pastores lá em casa, da antiga denominação que ela fez parte. 1986 era ano eleitoral, um deles era candidato a deputado estadual. Ela disse assim: eu recebi a visita desses irmãos, eles me pegaram de surpresa, eu não tive como avisar o irmão, eu queria saber do irmão se não tinha problema eles participarem do culto. Eu disse assim: olha minha irmã, a casa é sua, se a irmã quiser eles fazem o culto e eu participo, fico lá sentadinho ouvindo. Ela: não, aí o irmão vai ficar constrangido. Não vou ficar constrangido não. Então vamos lá conversar com eles. Chegamos conversávamos do ponto de ônibus até a residência dela. Chegamos na residência, já estavam aqueles irmãos, eu estava vestido de seminarista, eles estavam vestidos de pastores, e aí ela me apresentou a eles, e eu disse assim: irmãos, vocês podem fazer o culto, a casa é da irmã, etc. Ele disse assim: não pastor, então vamos fazer o seguinte, a gente faz a primeira parte, seminarista, e o irmão faz a segunda parte. Ok, tudo bem, então eu fiquei sentado, e aí um deles começou, não houve culto, não houve uma leitura da palavra, não houve um louvor, houve uma oração, e ele falou apontando para o candidato: porque esse homem de Deus, porque esse homem de Deus, porque esse homem de Deus aqui fez isso, fez aquilo, tal. Quando este sentou, o segundo foi e repetiu o mesmo discurso: porque este homem de Deus, porque este homem de Deus, porque o homem de Deus, porque este homem de Deus. E sentou e passou a palavra para o homem de Deus, o terceiro. E ele falou de si mesmo, falou de uma ressurreição que ele havia feito num menino, numa casa, que o menino morreu e ele orou, impôs a mão e o menino ressuscitou. Falou do grande poder que exercia e que era candidato. Quando ele sentou, ele disse: agora eu vou passar a palavra para o irmão. E eu era só segundanista, mas já era atrevido. Eu disse assim: meus irmãos,
vocês falaram sobre o homem de Deus. Como eu não o conheço, eu vou falar sobre o Deus que eu conheço. E fiz o estudozinho limitado que eu tinha preparado para fazer naquela ocasião. O que é que eu quero citar com esta história? Inúmeras vezes nós promovemos a nós mesmos. Nós, pregadores, eu não estou me excluindo disso. Quando nós devemos promover a Cristo, Pedro não fez isso. Olharam para Pedro, com que poder você curou aquele homem? Pedro não diz assim, muitos anos de oração, de jejum, nada disso. Pedro diz assim, foi Jesus, este Jesus que vocês traíram e crucificaram, foi em nome de Jesus que este homem está curado. Isto era a mensagem de Pedro. Se vocês olharem no capítulo 2, os versículos 23, 22 e 23, lá em Pentecostes, a mensagem de Pedro é essa, apontando para Jesus. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Foi a primeira mensagem de Pedro em Pentecostes. Você vai para o capítulo 3 e olha os versículos 15 a 18. Pedro diz, de Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Embora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. A mensagem de Pedro é cristocêntrica. E agora, perante o sinédrio, mais intimidado, ele se acovarda, ele muda um pouquinho a mensagem, ele amacia, ele dá uma, não. Ele vem agora no versículo 10 e diz, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E não há salvação em nenhum outro nome. Pedro ainda vai, bate o prego e entorta a ponta. É uma convicção inabalável. É uma mensagem irrevogável. É a mesma, não muda. Os tempos mudam. As circunstâncias também. Mas a mensagem do Evangelho é a mesma. Terceiro e último lugar. A igreja prosperou em meio à perseguição por seu caráter transformado em Jesus, aquilo que eu já mencionei no versículo 13. Os próprios inimigos dizendo assim, esses homens iletrados e incultos falam com tanta ousadia, com tanta intrepidez, e eles mesmos chegam à seguinte conclusão, só podem ter estado com Jesus. Um caráter transformado faz diferença. Não precisamos ser 65 milhões de habitantes no Brasil. Podemos ser 5, 6, 7, 10 de transformados por Jesus, de gente crente, fiel ao Senhor Jesus, essa nação seria transformada, seria mudada. Porque nós não imitaríamos o mundo, imitaremos a Cristo. Porque nós não nos igualaremos, porque nós somos crentes convictos, muitas vezes enquanto nos é conveniente. Eu preciso vender na minha empresa para o município tal. E lá, naquele município, eles têm uma prática que é assim. Para a gente vencer uma licitação, ou negócios menores, uma cotação de preço, sabe como é, né? A gente tem que dar uma nota maior. Porque o camarada lá quer embolsar. Eu conheço um irmão em Garanhuns, que ele sempre trabalhou num setor que vende para município, máquinas pesadas, tratores, etc. E ele disse assim, pastor, está mais difícil. Um dia eu perguntando, como é que está o seu negócio? Ele disse assim, está mais difícil, porque eu não estou mais vendendo para a prefeitura. Por esse motivo. Ele disse assim, porque o pessoal chega, o secretário tal, o mandado do secretário chega e faz exigência que tem que ser assim ou assado. E eu disse que eu não faço mais isso. Quiser comprar, eu vendo
e emito a nota pelo valor que vendi. Quer? Não, eles não querem, vão procurar outro fornecedor. Mas é aí que nós demonstramos a convicção em Jesus. Concluindo, meus irmãos, no passado, a igreja foi perseguida. Perseguida com sangue, morte. O segundo século da nossa era cristã foi sanguinário. Muitos cristãos foram torturados e mortos de diversas maneiras. Queimados vivos, soltos em arenas com feras selvagens, desde touros ferozes com seus chifres bem afiados, até felinos famintos que os devoravam. Mas permaneceram fiéis. Inácio de Antioquia é um dos exemplos de mártires. E um dos seus torturadores diz assim: homem, você não é mais criança, você já é idoso, amaldiçoa esse teu Cristo e eu te solto. E se não o fizer, você será triturado pelo dente das feras, assim como um moinho tritura o trigo. Foi a deixa para Inácio responder aquela célebre frase: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu seja oferecido como limpo pão de Cristo. Foi torturado até a morte, mas não abriu mão da sua fé em Cristo Jesus. Hoje, pelo menos no Brasil, ainda não somos torturados fisicamente, mas há outros tipos de perseguições. Nós temos a discriminação, que hoje é tão combatida para determinadas minorias agora que são opressoras, porque nos impõem o seu padrão, e nós é que somos agora os fora da lei, porque defendemos princípios éticos e morais que são judaico-cristãos, e talvez não haja expressão mais abominada em certos círculos acadêmicos do que judaico-cristão. Para eles é algo que precisa ser enterrado, sepultado, acabado, todo este padrão. Ideologias de gênero, mais de 40 tipos já se defende por aí. Descriminalização do aborto e das drogas é postulado inconteste do atual governo federal. Criminalização da homofobia, de quem pensa diferente. Lei da palmada, onde o Estado assume a tutela dos nossos filhos e diz o que nós podemos ou não. Adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Ainda não temos uma geração completa destas crianças chegando à vida adulta. Só depois os psicólogos e profissionais da área de saúde mental vão poder avaliar se isso causará, e eu creio que sim, grandes estragos oprimindo a igreja. Jack Hartman, autor de um livro de publicação da Casa Editora Presbiteriana, o livro é Pairando Acima dos Problemas da Vida, ele diz assim: nas provações, nós só vemos as dores, as provas, mas Deus vê o fortalecimento, o crescimento e a vitória. 3 aplicações para a gente concluir. Firme sua convicção em Jesus. Não abra mão dela. Não se permita usar raciocínios humanos junto com humanismo. O homem, em primeiro lugar, leva à morte da fé. Nós nascemos em pecado. Só merecemos a condenação de Deus, porque Ele é um Deus santo. Mas por graça e misericórdia, Ele nos dá o convite ao arrependimento. Portanto, firme sua convicção em Jesus. Não use o argumento falaz mas o mesmo Deus que disse isso na Bíblia também diz que é amor. E é. Ele é tão amoroso que Ele diz ao homem: arrependam-se dos vossos pecados para serem salvos. Atos 4:12.
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Segundo, pregue a mensagem irrevogável da cruz de Cristo. Os anos passam, as épocas mudam, os contextos mudam, mas a mensagem da salvação continua a mesma. Deus não muda com o tempo, nem torna frouxo o seu padrão. É o mesmo. Atos 17, Paulo falando lá em Atenas, os versículos 30 e 31 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens todos, em toda parte, que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E terceiro e último, você já nasceu de novo? Você já teve um encontro real com Jesus Cristo? Você é nova criatura? Isso é o que faz diferença. Isso é a única coisa que pode transformar o mundo. O caráter de Cristo em nós faz diferença neste mundo. A igreja deve prosperar, apesar dos tempos adversos, apesar das perseguições, da discriminação e das pressões. Que o Senhor nos dê sua graça. Amém.